Boa noite a todos. Requeiro seja feita a chamada regimental. César Pedro da Silva, João Pedro de Souza, José Adriano Quintanilha Coutinho, José Oscar Velta Moraes, presente, Lucemir Santos Machado, Reginaldo Graciano de Campos, Silvestre Gonçalves da Silva, Wagner Nova Cunha Lara, Valdir Ferreira dos Santos. Havendo número legal, está aberta a 22ª sessão extraordinária. Requer seja feita a leitura do expediente. Pedir para a doutora Silvia. Projeto de Decreto Legislativo 12/2018. Dispõe sobre a aprovação das contas públicas da Prefeitura Municipal de Areias referente ao exercício financeiro de 2016. Artigo 1º, ficam consideradas aprovadas as contas públicas da Prefeitura Municipal de Areias relativo ao exercício financeiro de 2016, analisada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC 3810-989-16, conforme parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º, esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Silvestre Gonçalves da Silva, presidente, José Adriano Quintanilha Coutinho, relator, Lucemir Santos Machado, membro. Pronto. Projeto de Decreto Legislativo 12/2018, que dispõe sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de 2016. Ordem do dia. O excelentíssimo senhor prefeito foi notificado para apresentar defesa preliminar. Senhor ex-prefeito José Antônio. Solicito seja feita a leitura da defesa do senhor ex-prefeito. Ilustríssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Areias. Processo TC 3810-989-16, dígito 0. José Antônio Fernandes, ex-prefeito, responsável pelas contas públicas do exercício 2016, vem à presença de vossas senhorias para expor e requerer o que segue. Em vistoria in loco, o agente responsável pela fiscalização das contas públicas elencou diversos apontamentos iniciais, que foram, um a um, rechaçados pela defesa e documentos apresentados pelo peticionário. Defesa esta que levou o relator das contas em exame a proferir o seguinte em seu relatório. No mais, por considerar desacertos apontados pelo órgão de instrução pouco graves, opina com aval da chefia para que seja emitido parecer favorável às contas de 2016 da Prefeitura Municipal de Areias. O Ministério Público de Contas também propôs a emissão de parecer favorável com ressalvas, por considerar que as contas estão dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados pelo Tribunal de Contas, a despeito de merecerem algumas ações corretivas. Com relação aos apontamentos referentes às licitações, os esclarecimentos da defesa, na opinião do relator das contas, não foram suficientes para afastar os apontamentos relativos aos indícios de fracionamento no convite 1316 e no pregão 1016, razão pela qual foi determinada a abertura de autos apartados para sua análise, que tramita junto ao Tribunal de Contas. Esclareça-se aos nobres edis que a decisão a ser proferida nos autos apartados não é passível de revisão por esta Casa de Leis. Assim sendo, a formação de apartados em nada influencia na decisão que aprovou as contas daquela Corte. Além dos autos apartados, foi determinada ainda, à margem do parecer, oficialmente ao chefe do Executivo, determinando que tome medidas buscando melhorar a qualidade da gestão, elevando o desempenho do Executivo Municipal no IGE. Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em atendimento ao disposto no artigo 18 da Lei 12.305 de 2010. Cumpra a legislação relativa à pessoa com deficiência e às normas de acessibilidade. Aperfeiçoe a utilização da dotação destinada à assistência à criança e ao adolescente, em atendimento ao disposto no artigo 227 caput da Constituição Federal de 88 e artigo 4º caput e parágrafo único B, C e D da Lei 8.069/90. Corrige os desacertos identificados nas fiscalizações ordenadas sobre transporte escolar e transparência. Aperfeiçoe os instrumentos de planejamento, visando imprimir maior economicidade nas compras públicas, sobretudo nas aquisições relativas à conservação de veículos e ao setor de saúde. Assuma os ativos de iluminação pública em cumprimento à resolução ANEEL 414 de 2010.
Providencie a aprovação da CETESB para as valas de aterro sanitário do município. Disponibilize em sua página eletrônica todas as informações exigidas pelo artigo 48A2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, divulgação em tempo real das receitas arrecadadas e das despesas realizadas, com o detalhamento de informações exigidos pela lei. Com relação às determinações acima, este peticionário não sabe informar se foram atendidas, visto que foram direcionadas à atual administração. Diante do exposto, tendo referidas contas recebido parecer favorável do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, requer-se a aprovação de referidas contas pelo plenário desta Casa de Leis, por ser medida de direito e da mais cristalina justiça. Areias, 20 de novembro de 2018, José Antônio Fernandes. Solicito seja feita a leitura dos pareceres da Comissão Permanente Finanças e Orçamento referente ao processo TC 3810.989.16, contas Prefeitura Municipal Exercício Financeiro 2016. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor Presidente, senhor membro. O assunto é a prestação de contas municipais tratados no processo TC 3810.989.16, o exercício é o 2016, o responsável, doutor senhor José Antônio Fernandes. Encontra-se nesta comissão para parecer a prestação de contas do responsável pelo Poder Executivo de Areias, referentes ao exercício de 2016, tratadas no processo TC 3810.989.16, que faz parte integrante deste. Vários foram os apontamentos feitos pelo auditor in loco. Todavia, diante da defesa apresentada pelo responsável, referidas contas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois que a municipalidade apresentou como favoráveis a aplicação no ensino 25,80%, magistério 86,96%, Fundeb 100%, saúde 19,23%, pessoal 49,40%, execução orçamentária superavitária 1,64%, precatórios e encargos sociais regulares. Muito embora as contas tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas, houveram recomendações e instrução em autos próprios de matérias relacionadas à construção do atual prédio do CRAS, devido ao possível fracionamento de licitação para aquisição de materiais e contratação de mão de obra para a construção, cujo julgamento não compete a esse Poder Legislativo e sim ao próprio Tribunal de Contas, sendo que, ao final, poderão ser remetidas ao Ministério Público para as providências que julgar necessária. A defesa apresentada pelo interessado ratifica a defesa já apresentada junto ao Tribunal de Contas. É o breve relatório ante o exposto e do que dos autos consta. Requer encaminhamento de ofício ao Ministério Público, o qual deverá acompanhar a integralidade da presente tomada de contas, para que o mesmo tome as providências que entender cabíveis quanto aos apontamentos pelo órgão fiscalizador, da quitação e emissão favorável quanto às contas do exercício financeiro de 2016. É o meu parecer sob censura. Vereador José Adriano Quintanilha Coutinho, relator. Nos termos do parecer do relator, vereador Lucemir Santos Machado, membro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, voto em apartado do vereador presidente Silvestre Gonçalves da Silva. Com relação à sua conclusão, no tocante ao envio das contas ao Ministério Público, necessário que se observe o contido no parágrafo 9º do artigo 179 do Regimento Interno, que estabelece que, artigo 179, no caso de rejeições de contas municipais, estas serão remetidas ao Ministério Público para os devidos fins. Assim sendo, por questão de ordem, requer que seja observado o estabelecido pelo Regimento Interno. No tocante ao restante do contido no parecer, segue o entendimento do nobre relator, sendo de parecer favorável a aprovação das contas do exercício 2016. Vereador Silvestre Gonçalves da Silva, presidente. O excelentíssimo senhor ex-prefeito foi notificado para a data de hoje apresentar pessoalmente ou por procurador especialmente designado para o fim de defesa oral ou escrita perante esse plenário. Não foi apresentada defesa complementar em atendimento à notificação acima. O decreto está em discussão. Em discussão, né? O vereador pode usar a palavra para falar sobre o projeto, sobre o decreto. Pode ir na tribuna.
Boa noite para todos. O meu voto vai ser não, porque sobre o negócio de evento aí, tem duas empresas com mesma família, marido e mulher. Isso aí é um negócio muito grave. Aí é a justiça que tem que investigar depois e ver isso aí. Bom, boa noite. Boa noite. Bom, dentre diversos apontamentos, né, que constam no processo, em diversos foram pedidas informações, né, e não foi apresentada nenhuma informação sobre o pedido do tribunal. Até a gente fica um pouco sem entender o porquê dessa aprovação. Mas isso em resumo, né, porque eu estou com o processo aqui, tem muita coisa em destaque que a gente poderia destacar aqui e ficaríamos acima dos 10 minutos permitidos. Mas eu também já declaro, desde já, que o meu voto é não. Pedir para o senhor vice assumir aqui. Boa noite. A gente sabe, né, da competência que tem o Tribunal de Contas, é óbvio, mas numa conta dessa que tem mais de 15 apartados, né, são coisas que até hoje ainda está se fiscalizando. Contratação de empresas cujo o casal é o marido e a esposa participando da mesma licitação, que são as festas de Areias, inclusive está no Ministério Público até hoje ainda investigando se não tem o processo ainda está em investigação, já foi, né, anotado nas outras contas e está sendo nessa também. Falta de informação, né, combustível, né, sem anotações. Então a gente, me desculpe até o tribunal, mas a gente vendo diante dessas contas, meu voto também é contra o Tribunal de Contas. Mais ninguém vai. De acordo com o artigo 158, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, o quórum é de 2/3, em um único turno de votação, votação aberta e nominal. Vou perguntar aos senhores vereadores, quem for favorável ao Tribunal de Contas, diga sim. Quem for contrário ao Tribunal de Contas, diga não. Tá? Presta a lista. Ao decreto, não ao decreto e sim ao decreto que está sendo votado, certo? Que corresponde ao tribunal ou não. Está em votação. Vereador César Pedro da Silva. Meu voto é contra o decreto. Vereador João Pedro Souza. Sim. Não. Sim. Vereador José Adriano Quintanilha Coutinho. Não. Vereador José Oscar Vialta Moraes? Não. Vereador Lucemir Santos Machado? Sim. Vereador Reginaldo Graçan de Campos? Não. Vereador Silvestre Gonçalves da Silva? Sim. Vereador Wagner Hoff Cunha Lara? Não. Vereador Valdir Ferreira dos Santos? Não. O decreto foi rejeitado por 6-3. No entanto, as contas de 2016 do senhor prefeito, ex-prefeito, foi rejeitada pela Câmara Municipal de Areias. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a 22ª sessão extraordinária. A sessão fica suspensa por 5 minutos para a assinatura da listagem de votação, conforme determina o artigo 162, parágrafo 1º do Regimento Interno. 5 minutos para a assinatura. Está reaberta a sessão. Vou fazer a leitura da listagem. Vereador César Pedro da Silva, contra. Vereador João Pedro de Souza, favorável. Vereador José Adriano Quintanilha, contra.
Vereador José Oscar Vialta Moraes, contra. Vereador Lucemir Santos Machado, favorável. Reginaldo de Campos, Graciano de Campos, contra. Silvestre Gonçalves da Silva, favorável. Vereador Wagner Nova Cunha Lara, contra. Vereador Valdir Ferreira dos Santos, contra. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a 22ª sessão extraordinária. Ficando os senhores vereadores convocados para a 23ª sessão extraordinária, realizar-se em 5 minutos. Vamos.